Olá, olá Brasil! Vamos para o nosso Vencedores e Perdedores, aquele quadro gostoso, maravilhoso, que a gente faz sempre quando tem um evento que merece, claro, ser revisto com vencedores e perdedores. Então, separei 7 vencedores, 7 perdedores, lembrando que tem vídeo para os membros, tá? Sobre vários assuntos da Free Agency, como por exemplo Tua aí dos Falcons, Malik Willis eu vou ver se vou conseguir fazer vídeo, mas Tua nos Falcons tem, e tem Mike Evans em São Francisco também, então vem com a gente. Para mais conteúdo, assine o Like Plus. Tradicionalmente a gente começa com os vencedores aqui no nosso quadro. Então é isso. Vinheta na tela, vamos nessa. Vencedores. Bom, começando com os vencedores, eu acho que o Tua sai como um vencedor dessa história, né? Primeiro, financeiramente, ele tá tranquilo pelo resto da vida com a grana que ele vai ganhar, porque os Dolphins arcam com um impacto imenso no teto salarial para cortar o Tua, do dinheiro garantido, né? O próprio nome diz, dinheiro garantido, ele recebe de qualquer forma. Miami opta pela opção nuclear e segue em frente na posição de quarterback, trazendo o Malik Willis. Enquanto isso, o Tua vai ter seu momento Russell Wilson. Por quê? Porque ele vai ter uma oportunidade de se provar num contrato mínimo. No caso, o contrato, $1 milhão, é com o Atlanta Falcons. Esse é o mínimo que você tem que pagar para um veterano e é o que a Atlanta vai pagar para o Tua. Não existe qualquer tipo de garantia que o Tua será o titular do Atlanta Falcons, até porque tem o Michael Penix ainda em contrato de calouro. Vale lembrar que o Michael Penix machucou na temporada passada, então acaba sendo um seguro para Atlanta. Eu não acho a pior ideia do mundo nos Falcons aí fazer isso. Não gostei tanto de algumas decisões de Atlanta no passado recente. E vamos ver agora o Tua trabalhando com o Kevin Stefanski. Para mais sobre isso, eu falo no vídeo para os membros. Mas o Tua é um vencedor porque vai ter mais uma oportunidade, né? Eu estava na dúvida qual time poderia dar essa segunda oportunidade para o Tua. Imaginava que até poderia ser Arizona, acabou sendo Atlanta. Segundo vencedor, certamente o Aaron Rodgers, né? Porque além de potencialmente se voltar para os Steelers, e a janela está fechando, né? Jets obviamente não teria como mais, Dolphins a gente não imaginava, Vikings ainda é uma possibilidade, mas o Kyler Murray está cada vez mais quente. Eu estou gravando 11 de março, 5h46, tá? Meu palpite já era Kyler Murray antes, mas isso está encaminhando para acontecer em Minnesota. E aí parece, tudo indica, que se o Aaron Rodgers voltar, ele volta para o Pittsburgh Steelers, que se reforçou, acho que legal no ataque, né? Trouxe o Rico Dowdle, que teve momentos bem interessantes na temporada passada, o running back aí, ex-Cowboys e ex-Panthers, então dá um dinamismo diferente para esse ataque terrestre de Pittsburgh, que agora está nas mãos do Mike McCarthy, né? Não mais nas mãos do Arthur Smith, e trouxe o Michael Pittman. Você vai ter o Michael Pittman, que eu acho um bom corredor de rotas, uma penca de tight ends ainda, e o DK Metcalf, né, no perímetro. Então, eu acho que tá interessante pro Aaron Rodgers voltar aí numa potencial última temporada, tá? Independente do que acontecer, o Rodgers sai como um vencedor. E ó, vamos ser muito francos. Para um time se movimentar na free agency, ainda mais um time como o Pittsburgh Steelers, que não costuma se movimentar tanto, considerando o histórico aí, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, os últimos 40 anos, não é um time que tem esse perfil de se movimentar bastante no mercado, tudo indica que estão se movimentando para fazer algum tipo de barulho e, portanto, com o Aaron Rodgers voltando. Eu ficaria bem surpreso se o Aaron Rodgers não voltasse para os Steelers. Claro que ele vai declarar isso quando eu estiver de férias na minha lua de mel, né? Que é a tradição já para ele fazer isso. Terceiro vencedor é o Jalen Phillips. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo revendo a primeira leva da Free Agency na segunda-feira, mas, cara, é um jogador que são várias reviravoltas, né? Porque ele machuca no college, machuca nos Dolphins, sai dos Dolphins por uma terceira rodada no meio da temporada passada para os Eagles, vira o melhor apreciador de passe dos Eagles nas pontas da linha. Claro que tem o miolo da linha defensiva dos Eagles que é muito bom, mas na ponta da linha. Ajuda muito o Philadelphia a manter o controle da NFC Leste. Termina o ano acima de 60 pressões e ganha um contrato de 120 milhões. Você, curte, mas você não pode esquecer que 120 milhões ele vai ganhar tudo. Tá, mas são 80 garantidos, é o maior contrato da Free Agency. Depois de ter machucado 2 vezes de maneira grave na carreira, continuado em frente, seguindo em frente, foi para um time que estava passando por momentos bem delicados na parte defensiva, os Dolphins, aí vai para os Eagles, se prova, chega no mercado e agora 120 milhões, 80 desses garantidos para o Phillips no Carolina Panthers, que é a grande aposta do Carolina Panthers para melhorar o pass rush desse time. Já deu uma leve melhorada, uma sensível melhorada na temporada passada, mas precisava de uma peça como essa. O Jalen Phillips é um jogador de elite na posição? Não. Ele não é o Micah Parsons, ele não é o Myles Garrett, mas eu acho que é um jogador muito competente e era o melhor edge disponível no mercado. Quarto vencedor, o Daniel Jones, né? O contrato basicamente de 2 anos, aí, aliás, são 2 anos, né? Com o Indianapolis Colts, vai receber um pouquinho a mais do que receberia com a Transition Tag. O Daniel Jones se machucou 2 vezes na reta final do ano passado, né? Primeiro a fíbula, depois a outra perna, o Aquiles.
Os Colts já estavam perdendo oxigênio, né? O Indianapolis Colts foi uma grande Coca-Cola 3 litros nessa temporada passada, foi perdendo gás até não poder mais na reta final, depois teve o Philip Rivers e tudo mais. Mas fato é que com o Daniel Jones foi um time competitivo, foi um time que chegou a 8 vitórias, um dos primeiros a chegar a 8 vitórias na temporada do ano passado. E eu tô engasgando porque eu tô tomando tereré, às vezes Pronto, acho que agora tá tudo certo. E o Daniel Jones se mostrou um quarterback ok, no sistema certo, com as peças certas. Não terá mais o Michael Pittman, foi para os Steelers, mas vai ter o Alec Pierce de novo. Aliás, o Alec Pierce poderia estar aqui entre os vencedores, né? Vai ter de novo o Jonathan Taylor e tudo mais. O Daniel Jones nesse sistema, show de bola. Não acho que é o suficiente para ganhar o Super Bowl, mas vale lembrar que Indianapolis não tinha muita alternativa. O próprio Daniel Jones acho que não tinha muita alternativa, voltando de lesão, volta para o time no qual ele foi bem sucedido, na medida do possível bem sucedido na temporada passada. Não acho que os Colts vão longe com o Daniel Jones, independente da lesão ou não, já estava perdendo gás essa Coca, né? Porque quando o jogo terrestre não funcionava em alto vapor, em alta produção, ficava bem complicado para esse ataque. Mas eu acho a decisão certa dos dois lados. Vamos ver o que Indianapolis faz aí. Lembrando também que os Colts não têm escolha de primeira rodada aí, né? Porque virou o Sauce Gardner, então também não dava para pegar quarterback. Essa classe, como a gente já falou algumas vezes, também não é aquela maravilha. Quinto vencedor, os apreciadores de passos edges como um todo, porque mais uma vez mostrou-se o edge rusher a posição premium aí no lado defensivo. Cornerback e apreciador de passes são as duas posições mais importantes do lado defensivo. Por quê? Porque são, primeiro, as prioritárias na marcação ao passe. O edge rusher apressar o passe e o cornerback defender o passe, e do outro lado tem um cornerback que pode piscar o olho, atirar os dedos e acabar com o jogo. Então, o espelho disso no lado defensivo, edge e cornerback, passa a ser muito importante. Segundo que são jogadores que não costumam chegar no mercado, mas às vezes alguns chegam. E quando esses alguns chegam, rolam uns overpay, né? Jonathan Phillips, 120 milhões, não acho que foi overpay, mas o Trey Hendrickson, na prática, vai virar um contrato de 2 anos, 60 milhões com os Ravens. O Odafe, ex-Ravens, ganhou um contrato com 25 milhões de média com o Washington Commanders, outro time que precisava, aliás, de apreciador de passe. O Boye Mafe substitui o Trey Hendrickson, saiu do Seattle Seahawks e foi para o Cincinnati Bengals com média de 20 milhões. E hoje o Bradley Chubb assinou um contrato de 3 anos, 43 milhões, depois de não fazer nada nos Dolphins no ano passado. E aí vai ser o oposto ao Greg Rousseau no Buffalo Bills. Von Miller foi essa primeira alternativa, o Joey Bosa e agora o Bradley Chubb é o terceiro edge rusher veterano que os Bills vão tentar usar nos playoffs, especialmente nos playoffs, para ver se dá alguma coisa, né? Então, Bradley Chubb, 3 anos, 43 milhões, provavelmente não vai cumprir esse contrato inteiro, mas os edges saem vencedores como um todo, né? Porque cornerback é ainda mais difícil de chegar no mercado. Edge rusher às vezes chega e quando chega, ganha um din-din legal. Eu acho que running backs, na medida do possível, também saem como vencedores. O Kenneth Walker quebrou a banca, né? Já é o running back free agent com o maior contrato na história, o contrato dele como free agent superior ao contrato do Saquon Barkley, superior ao contrato aí também do Derrick Henry quando foi para os Ravens, superior do Josh Jacobs quando foi para os Packers. É o maior contrato de um free agent na posição de running back e ele capitalizou no momento certo, né? Fez uma excelente pós-temporada, jogou muito contra São Francisco, foi importante na final de conferência contra os Rams e foi mega importante também no Super Bowl, foi o MVP do Super Bowl contra os Patriots. O pouco que o ataque de Seattle fez de maneira um pouco mais explosiva foi com o Kenneth Walker correndo com a bola, sobretudo pelo perímetro, né? Sobretudo por fora da linha. E aí ele vai para Kansas City. 15 milhões hoje para um running back não é tão terrível como já foi. Eu acho caro, eu teria feito. Eu acho que se eu sou Kansas City eu até teria feito. Se eu sou Seattle, não, tá? Porque eu até falei, o James Cook custa menos e é um running back melhor. Mas vale lembrar que ele renovou, é diferente, né? Ele não chegou no mercado para sofrer pressão de propostas e aí aumenta o preço. Lei de microeconomia, oferta e demanda. Quanto mais demanda, o preço vai subir. Não tinha mais demanda porque ele renovou. No caso do Kenneth Walker, existe uma demanda livre, ele é free agent irrestrito, e aí acabou assinando por 15 milhões. Kansas City teve um jogo terrestre muito fraco nos 2 últimos anos. Isaiah Pacheco, Kareem Hunt, não dá, né? Precisava de um jogador um pouco melhor. E eu acho que Seattle não é fim de mundo deixar o Kenneth Walker seguir. Até porque eu não vejo tanta diferença em produção dele para o Zach Charbonnet. Eu vejo estilos diferentes. O Charbonnet é um jogador mais físico, correndo entre os tackles, mais de red zone, e o Kenneth Walker mais de campo aberto. Mas Seattle não precisaria pagar 15 milhões, honestamente, no Kenneth Walker. Já Kansas City é uma outra questão. Travis Etienne também assinando um contrato de 13 milhões, J.K. Dobbins renovando com Denver por 10 milhões. Então, os running backs que já foram a posição mais chutada da NFL, né? Chegando, aliás, foi chutada,
contratos parecidos com o contrato de kicker, agora deu uma melhorada nos últimos anos, eu acho que saem como vencedores. E por fim, meu sétimo vencedor é o Kyle Shanahan. Por quê? A gente não sabe quando volta o George Kittle, né? Pode ser que ele volte só em novembro. São Francisco no ano passado foi muito bem na red zone, foi muito bem em terceira descida. Pode ser que o time perca o Jawan Jennings, é a tendência, ele é free agent. E São Francisco precisava de uma alternativa para além do Ricky Pearsall, para além da volta em potencial do George Kittle no meio da temporada, para além do Christian McCaffrey, traz o Mike Evans, que pode ter um impacto muito parecido com o impacto que o Davante Adams teve nos Rams no ano passado. Para mais sobre isso, eu falei num vídeo para os membros, então vocês já sabem, né, o protocolo. Assine o Like Plus. Vamos para os perdedores agora. Infelizmente não dá para falar de tudo aqui, né? Ficaria muito longo, eu acho, fazer um 10 vencedores e 10 perdedores da Free Agency, mas acho que adicionalmente eu queria falar algumas outras contratações que eu gostei, tá? Antes da gente começar nos perdedores, eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. O Rick Woolen nos Eagles com o Vic Fangio eu acho uma boa pelo tamanho dele, acho que o Vic Fangio vai torná-lo um cornerback melhor. Foi um jogador inconsistente em Seattle e também não acho o fim de mundo ele sair do Seahawks para o Seattle Seahawks, tá? O Kevin Byard nos Patriots, aliás, as contratações dos Patriots como um todo, o Kevin Byard e o Romeo Doubs, sobre o Romeo Doubs eu já falo daqui a pouquinho, também achei bem interessante para New England, tá? New England não jogou dinheiro pro alto como fez na Free Agency do ano passado, mas contratações pontuais interessantes. E por fim, eu tinha um palpite que, se o Travis Kelce saísse dos Chiefs, ele iria para o New York Giants, um time que precisaria de tight end. Acabou indo o Isaiah Likely, que era o outro tight end dos Ravens, tem o Mark Andrews, né? O Likely, um jogador que teve seus momentos aí em Baltimore nos últimos anos. Achei uma contratação legal também aí para o Jackson Dart e para os Giants, tá? Então, só para não dizer que não falei das flores, algumas outras contratações pontualmente aqui. Vamos para os perdedores e vamos começar com os Ravens em meio a toda essa situação do vai não vai, do dá para trás e tudo mais que aconteceu com o Max Crosby. Foi um tremendo migué, vamos falar português correto, né? Porque não é como se os Ravens tivessem descoberto, minha nossa, mas a cartilagem dele no exame físico, né? E outra coisa, dona NFL, esse negócio de troca poderia virar agora norma para a próxima temporada, para isso não acontecer, porque o Max Crosby foi prejudicado e os Raiders foram prejudicados e, por tabela, o Indianapolis Colts foi prejudicado. Porque os Colts, de acordo com o Ian Rapoport, eles estavam no gatilho para assinar com o Trey Hendrickson. E aí o Hendrickson acabou indo para Baltimore. Muito rápido, inclusive, a saída dele para Baltimore, né? Logo depois que a troca acabou dando errado. Então, dona NFL, seria interessante que as trocas elas fossem anunciadas e fossem concretizadas e oficializadas e tentassem não vazar isso depois do exame físico, para não acontecer isso e muita gente acabou sendo prejudicada, né? Os Raiders agora, vamos ver o que eles vão fazer, porque eles gastaram um rio de dinheiro na Free Agency, como eu já falei, 200 milhões de dólares em dinheiro garantido, não só neste ano, mas espalhado, né? E agora eles têm 30 milhões de impacto com o Max Crosby, que eu acho que eles imaginavam que eles não iam ter. E são os nossos segundos perdedores, né? O Las Vegas Raiders, eu estou muito intrigado para ver o que Las Vegas vai fazer nessa situação, até porque o mercado diminuiu, né? Porque quem precisava de edge rusher olhou e falou, tá bom, né? Tipo, vamos pegar esses outros jogadores aí, que o Max Crosby tá indo para os Ravens. Reza a lenda que Bears e Cowboys fizeram propostas para Las Vegas. E eu imagino que a proposta não vai ser mais a mesma, né? Depois do que aconteceu e depois de toda essa situação. Então, os Raiders saem como perdedores e os Ravens também. Diga-se que os Ravens perderam alguns jogadores relevantes, né? O Drummond Jones foi para os Patriots, o Isaiah Likely foi para os Giants e o Tyler Lindenbaugh que foi para os Raiders, né? Então, é uma situação também complexa para Baltimore. Também tem que entender esse contrato do Lamar Jackson, o que eles vão fazer, se eles vão renovar, enfim. Mas, dito tudo isso, tem que seguir em frente agora as duas equipes e eu tô realmente quebrando a cabeça aqui para ver o que vai acontecer com o Max Crosby. Eu ainda não acho que ele joga pelos Raiders neste ano, até por conta dessa questão contábil, por assim dizer. E ainda tem que ficar de olho aí em Dallas e Chicago, né? Até porque o Trey Hendrickson foi cotado em Dallas também. Vamos ver, acho que não dá para descartar, não. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, confirmar uma parada. Se não foi nenhum outro edge rusher para Dallas, só para confirmar. Não foi, né? Dante Fowler, free agent. Tá. E que assinou... não. Bom, os Cowboys podem ainda estar no mercado, então, para um edge rusher, a mesma coisa, o Chicago Bears. Terceiro perdedor, eu acho que é o torcedor dos Dolphins, né? Porque a era Tua Tagovailoa
que flertou com momentos, com flashes, aí quando era um flash um pouquinho mais bonito, que precisava de uma foto bonita, uma pose bonita, flopava, e os Dolphins seguem em frente. Tá, achei que era alguma breaking news. Os Dolphins seguem em frente na posição de quarterback, e, assim, a estrutura do contrato do Malik Willis, ela é ok, tá? Peraí que teve mais uma notícia. Tá uma loucura essa free agency. Javon Hargrave assinou com os Packers, tá. 2 anos, 23 milhões, ok. E sobre os Dolphins, eu acho que vai ser um ano bem complicado, tá? A defesa foi desmantelada nos últimos anos, aquela defesa que era uma promessa, né? Lá atrás, lembra? Quando chegou o Bradley Chubb, o Jalen Ramsey, o Jalen Phillips, ela foi totalmente desmantelada nos últimos anos. Não estou julgando o Miami, tá? Por isso que eu coloquei torcedor dos Dolphins. O Malik Willis, eu acho que é válida a aposta, mas eu não confio que vai dar em alguma coisa, sinceramente. Acho que talvez ele esteja chegando perto do teto dele como um quarterback, e esse teto não acho que é o suficiente para competir com Drake May e Josh Allen na AFC Leste. Então eu estou intrigado para ver como vai ser o ano dos Dolphins, mas eu acho que vai ser um ano bem complicado, bem turbulento aí para Miami, né? Lembrando que não conta mais com o Tyreek Hill também. Tem muito pouco talento no todo esse time de Miami, tá? Vamos ficar de olho aí no que vai acontecer, mas acho que vai ser uma temporada bem sofrida para o sul da Flórida. Quarto perdedor, o Stefon Diggs, né? Porque os Patriots seguiram em frente em relação a ele, o contrato permitia isso. Eu acho que New England acerta, considerando o que foi feito e a idade, porque na prática sai o Stefon Diggs e entra o Romeo Doubs. Aliás, bom contrato, né? 4 anos com 17 de média para o Romeo Doubs, um jogador que corre bem rotas, trabalha no slot, eu acho que vai ajudar bastante o Drake May, também pode ser um alvo em profundidade vez ou outra. Eu gostei bastante dessa contratação aí para o Drake May para o New England Patriots. E o Stefon Diggs está no mercado, é um perdedor, né? Acaba ficando como um perdedor porque finalmente chegou no Super Bowl. O Stefon Diggs era o jogador com mais recepções em playoffs e mais touchdowns em playoffs que não tinha chegado no Super Bowl. E aí ele chegou no Super Bowl e foi daquele jeito, né? Um tanto quanto triste. E tá indo para a reta final da carreira, né? Já passou por vários times, pelos Vikings, pelos Bills, que é o auge da carreira dele, depois brevemente nos Texans, agora nos Patriots, foi peça importante para a melhora do Drake May do ataque de New England, mas a vida é dura, né? São só negócios, não é nada pessoal. O Stefon Diggs agora está no mercado e por enquanto, como eu falei, quarta-feira, 11 de março, 6 horas, continua no mercado. Tyreek Hill também está no mercado. Eu sei que ele volta de lesão grave que ele sofreu no joelho um pouquinho antes da metade da temporada passada, mas eu esperava que houvesse um pouquinho mais de interesse no Tyreek Hill. O Tyreek Hill basicamente não levantou notícia nas últimas horas, dias e semanas, né? A gente pouco falou sobre ele, quase nada falou sobre ele. Então é isso também que está me deixando com a pulga atrás da orelha. Será que a situação física não é das melhores? Porque, por exemplo, idade por idade, o Mike Evans já assinou, e o Mike Evans também machucou no ano passado. Ele terminou saudável o ano, né? Terminou jogando, mas é esquisito, né? Porque o Tyreek Hill, na minha opinião, é um futuro Hall of Famer. E quão grave foi essa lesão? O que será mais que tem ao redor disso? Tô bem curioso para onde vai o Tyreek Hill, que é free agent. Ele está no mercado. Pouca gente está falando sobre isso, mas ele está no mercado. Sexto perdedor, Kirk Cousins, que eu acho que cada vez mais está pintando como um reserva, tá? Uma situação diferente do Tua, que é muito mais novo. Tudo bem, então. O Kirk Cousins pouco fez em Atlanta, né? E a mobilidade dele foi pro cacete, basicamente, depois daquela lesão no Aquiles. Ano passado teve uma oportunidade no final do ano, chegou a vencer Tampa naquele Thursday Night, mas eu acho que o auge do Kirk Cousins já foi, né? Um jogador que faz tudo mais lento do que ele fazia no auge em Minnesota. E ele já não era o cara mais ligeiro do mundo, por assim dizer. Então caminha aí para o final da carreira e provavelmente vai ter uma oportunidade como reserva. O meu palpite para o Kirk Cousins era o Cleveland Browns. Por fim, o Geno Smith também sai como perdedor e o mundo deu uma volta em si, porque o Geno Smith foi trocado para o New York Jets. Que piada de mau gosto dos Raiders. Não porque são os Jets, torcedor dos Jets também tem da mal, mas porque o Geno Smith nos Jets viveu maus bocados, né? Eu acho que vai ser um tanto quanto esquisito para ele voltar para os Jets, um capítulo que ele imaginava que tinha terminado na carreira dele, e agora ele vai para um time que é um dos piores da NFL, um time que tem poucas armas no ataque, embora tenha mantido o Breece Hall, ainda tem o Garrett Wilson, mas no todo não é um time que empolga, é um time que provavelmente vai ter campanha negativa no ano que vem, e o Geno Smith hoje é a alternativa do New York Jets, estou me sentindo em 2012. Diga-se, como eu falei num outro vídeo mais cedo nessa semana, eu fui para Ribeirão esse último final de semana,
E passei na minha faculdade e tal, sempre me emociono quando eu vou lá, e aí eu tive muitas lembranças e tal, e estive na faculdade no mesmo período que o Geno Smith, basicamente, né? E aí eu fiquei depois, quando saiu essa notícia, ontem, eu fiquei pensando assim, que loucura, cara, seria o equivalente a hoje me mandarem de volta pra faculdade. Tipo, eu sou outra pessoa completamente, que eu era em 2012, quando eu dei nota 0 pra escolha do Geno Smith no draft. Na época eu era louco, eu dava nota pra todas as escolhas. E eu sou outra pessoa hoje, e o Geno Smith também é outra pessoa hoje. Ele mesmo disse isso, inclusive pra mim, quando eu estive em Seattle pra cobrir o Monday Night Football da semana 1 de 2022, a estreia dele pelo Seattle Seahawks, eu perguntei pra ele o que mudou nesses 10 anos. E aí ele falou, olha, eu sou muito mais maduro hoje, papipopopó, eu deixo o jogo chegar até mim, eu pego o que a defesa quer dar, em vez de forçar alguma coisa e tal. Então eu tô muito curioso também, tô muito curioso pra ver como vai ser essa passagem do Geno Smith no New York Jets. Foi péssima a passagem dele pelos Raiders, né? Uma máquina de interceptações. Ó, tem vídeo para os membros, tem vídeo sobre o Mike Evans nos 49ers, uma contratação que eu gosto bastante. Tem vídeo sobre o Tua, sobre a posição de quarterback, como é impressionante como o quarterback sempre tem uma segunda, terceira, 15ª chance. Então não deixe de ser membro Like Plus, tá? E em breve eu também vou fazer um vídeo de jogadores disponíveis no mercado, famosos, né? Porque a gente tem o Kirk Cousins, a gente tem o Turk Hill, o Stephon Diggs, só para mencionar alguns que você certamente conhece. A cobertura da Free Agency continua nesta semana e um pouquinho na próxima. Aos poucos a gente vai mudando a chavinha para o draft, para já falar de Fernando Mendonça, para já falar aí de vários prospectos para lá de interessantes desta próxima classe, Jeremiah Love, que agora, em tese, não vai para Kansas City, né? Que pegaram o Kenneth Walker, enfim. Tem várias coisas para a gente conversar sobre o draft 2026. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau.